Então, o tema de hoje é colocando ordem no sistema familiar, né? Eu quase coloquei o nome dessa live como colocando ordem na casa. Porque no fundo é mais ou menos isso mesmo, né? Quem coloca ordem no sistema familiar, coloca ordem na sua casa interna. O que será que vocês pensam, né, sobre ordem, né? O que vocês pensam sobre a ordem numa família, né? No sistema familiar, onde você tem a mãe, tem o pai, né? Antes deles tem os avós, né? Tem os irmãos, né? Os filhos, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Em primeiro lugar, vamos lembrar, né, que não somente o Bert Hellinger, mas também outros estudiosos da terapia familiar contribuíram muito, né, para todo esse conhecimento que a gente hoje tem, né, e que pode ser aplicado no atendimento a diversas questões pessoais, tá, que começaram, né, que tiveram suas causas, né, no sistema familiar. O que é muito interessante é que a gente entenda que o primeiro sistema ao qual qualquer ser humano começa a fazer parte é o sistema familiar. Não adianta fugir disso, né? O sistema familiar, ele é soberano e depois, né, a criança começa a ir para o mundo, mas antes ela vem para a família. Oi, boa noite, Patrícia. Tá me ouvindo bem? Seja bem-vinda. O som tá bom? Tá ok para você? Joia. Esperando mais um pouquinho aqui, mas já tô dando uma pincelada aqui no assunto de hoje, né, que é colocar ordem no sistema familiar, né? Eu estava brincando aqui dizendo que eu pensei em dar o nome da live de colocando ordem na casa, né? Porque no fundo é isso mesmo, né? Quando nós colocamos ordem no sistema familiar, nós colocamos ordem na nossa casa interna, né? E muitas das vezes nós não percebemos que estamos vivendo em desordem com relação ao nosso sistema familiar, né? E isso é um posicionamento que o ser humano pode fazer, mesmo que a família de origem tenha contribuído para um certo desequilíbrio, né, uma certa desordem. Depois, né, com conhecimento, a gente consegue observar as dinâmicas que a gente vivenciou, né, e entender, e primeiro assim, primeiro passa pela emoção, né, e depois a gente vai passar pela compreensão. Então, estava falando, né, que é muito falado, né, sobre o Bert Hellinger como o ícone, né, da constelação familiar ou da terapia familiar, né, porque a constelação familiar ela é apenas uma ferramenta, tá? É uma ferramenta muito importante, mas ela não é toda a terapia familiar, né? A terapia familiar ela é muito mais ampla, né? Então a constelação ela é uma ferramenta poderosa que vai direto ao ponto onde aquele indivíduo se viu
cerceado ou se viu capturado por questões do sistema familiar dele, né? Então, a terapia familiar, ela foi alavancada, né, por uma psicoterapeuta norte-americana, Virginia Satir. Virginia Satir é um grande nome também. Nós não podemos deixar de falar na Virginia Satir, porque ela foi mais ou menos contemporânea, nem tanto assim, né, um pouco depois do Bert Hellinger, que também foi um outro ícone da terapia familiar. Se tornou tão tanto quanto famoso, né? Tão famoso quanto ela, né? Mas ele era alemão, ele divulgou muito na Europa, né? As técnicas da terapia familiar, e Virginia Satir nos Estados Unidos, né? Houve também uma outra psicoterapeuta, creio que seja alemã pelo nome, né? Thea Schoenfelder, né? Que foi muito assim, aí ela chegou muito junto com o Bert Hellinger nos estudos, né? Contribuiu muito para a progressão dos estudos que o Bert Hellinger fez. Bom, eu vou dar início então, já estamos aqui, né? Depois essa live deve ficar gravada, né? E aí quem não conseguiu assistir, vai assistir depois, né? Então existe tudo, né, na terapia familiar, tudo foi estudado através da prática, né? Tudo foi observado através da prática. Existe uma frase que o Bert Hellinger usa muito, né? Que é a seguinte: a prática incomoda a teoria. Então, assim, tudo que se tem como um fenômeno, né, na ferramenta da constelação, por exemplo, que é fenomenológica, né, é justamente ali que se consegue captar a origem, né, daquela questão que está sendo levada ali para ser tratada, melhorada, né, resolvida, estudada, né, e muitas pessoas querem tentar moldar, né, as questões familiares, mas na verdade não é tão simples assim. Entretanto, nós temos as bases da terapia familiar, né? As bases da terapia familiar que são chamadas as ordens do amor, né? As ordens do amor, então, são 3 principais ordens do amor. A primeira, que é do pertencimento, né? Segundo a qual todo membro do sistema tem o direito de pertencer, né? Então, segundo essa lei do pertencimento, nenhum ser pode ser excluído do sistema. E no caso, se falando de família, nenhum familiar pode ser excluído do sistema familiar. Quando isso acontece, desequilíbrios acontecem. Tá? Mas a segunda, né, ordem, a segunda lei, é a da hierarquia, né, e é sobre ela que eu vou falar. A ordem hierarquia, né, ela diz respeito ao momento em que a pessoa começou a pertencer ao sistema familiar. Então, é dada pela ordem, pelo momento do nascimento. Através do nascimento, aquele indivíduo começa a pertencer ao sistema familiar. Tá? Porém, alguns estudiosos já entendem diferente. Né? Entendem que é a partir da concepção. Tá? Então, a partir da concepção, ainda que o indivíduo não venha a nascer, ele já começa a fazer parte do sistema familiar. E é esse entendimento que eu vou adotar. Tá? Então, a partir da concepção, mesmo filhos não nascidos,
se começa a fazer parte do sistema familiar. Então, o Bert Hellinger, ele foi um estudioso, né? Contar um pouco da história dele, porque é importante saber, né? Existem muitas controvérsias sobre a vida dele. Algumas pessoas no YouTube que não conheceram muito bem, assim, não leram muito ainda, dizendo que ele chegou a ser um soldado nazista, o que não é, vamos dizer assim, o que é meia verdade, porque ele era alemão e ele estava na idade de servir ao exército. Então, como qualquer homem, né, na fase dos 18 anos de idade, ele precisava se alistar e ele deve ter se alistado, né? O que não faz com que ele seja, né, tenha sido um adepto do regime nazista. Uma outra questão é que ele, justamente para não compactuar com aquela situação que a Alemanha estava vivendo em guerra, né, ele se tornou seminarista e foi conviver com os Zulus na África. Então ele se tornou um missionário, né, religioso, e foi conviver com os Zulus, e foi justamente ali o início da missão dele, quando ele observou que naquele grupo, né, da sociedade, né, africana, né, ele viu que havia muito respeito. Primeira coisa, havia muito respeito pelos mais antigos, né? Poucos indivíduos ali desrespeitavam os seus ancestrais. Então ele começou a ver que quando alguma coisa não ia bem, certamente havia sido um desrespeito à hierarquia, à ordem, né, a ordem em que aquele indivíduo começou a pertencer ao grupo. Então, segundo essa lei, que é a lei da hierarquia, né, quem vem primeiro tem precedência. Quem vem primeiro é maior do que quem vem depois, e assim sucessivamente. Então, segundo essa lei, né, a família ela vai sendo constituída, né? Então, o pai e a mãe têm filhos, né? Pode ser, vamos dizer, mais de um filho. Depois esses filhos se casam e têm filhos, e aí vão surgindo novos sistemas a partir do sistema de origem pai e mãe, né? E segundo essa hierarquia, tá? O sistema de origem ele vai dando lugar aos novos sistemas. Os novos sistemas vão tendo precedência sobre o sistema de origem. Então, essa é uma parte muito importante e é uma parte que muitos hoje não conseguem administrar, né, esse entendimento sobre a precedência da nova família. Então, vamos dizer que exista um homem e uma mulher que tem um filho e esse filho se casa, né? Esse novo sistema que se formou do filho que se casou com a moça, né? Ele tem precedência sobre o sistema de origem. E o que isso significa? Significa que o sistema não é o indivíduo, não é o filho, tá? O filho, ele continua sendo menor do que o pai e menor do que a mãe. Ele continua sendo o filho indivíduo, continua sendo menor do que o seu pai e menor do que a sua mãe, tá? Perante o seu pai e sua mãe, ele não tem precedência. Mas o novo sistema, o que é formado pelo casal, que pode vir a ter filhos ou não depois, ele tem precedência sobre o sistema anterior. Isso é muito
às vezes é pouco observado, né? Quando nós percebemos casais que ainda consultam muito os seus pais, né? Tanto a mulher quanto o homem, muitas das vezes, acaba seguindo, não, eu não vou, eu não concordo com o que a minha esposa está dizendo, porque eu entendi que a minha mãe e o meu pai disseram que era para eu nunca trocar de carro. Um exemplo aqui bem assim bobo, né? Ah, para que trocar de carro? É bobagem isso, né? Mas isso gera um desentendimento com a esposa dele, tá? E o que deveria ali acontecer para que não se gere uma desordem, né? Não se gere um desrespeito ali à hierarquia. Ele deve entrar em entendimento com a sua esposa, né? Sobre a questão de trocar ou não de carro. E não ficar consultando o pai e a mãe dele. Assim também a esposa deve entrar em entendimento com ele e não ficar consultando o pai dela e a mãe dela. E nós vemos muito isso em pessoas, até pessoas muito bem-sucedidas, né? Pessoas famosas. Eu não sou muito de entrar nessas postagens assim de pessoas famosas, mas de vez em quando elas brotam, né? Assim na nossa frente. E uma vez uma delas brotou assim no Facebook e era sobre o Cristiano Ronaldo, que é um jogador famoso, né, português, realmente ele é muito talentoso. E a postagem era sobre justamente o término de um relacionamento dele. E se dizia assim que a noiva dele não concordava com ter que viajar para todo lugar que eles iam, ter que ir junto com a mãe dele, né? E aí vocês pensem, né? Tá certo ou errado, né? Quando eu fui ler os comentários, eu fiquei assim, não fiquei muito surpresa não, mas fiquei um pouquinho surpresa. Eu vi tanta gente defendendo ele, assim, que na minha opinião, eu falei assim, não, agora eu vou ler até o final, porque esse assunto me interessa. Eu vi muita gente dizendo, não, parabéns, né? A mãe deu a vida a ele, então agora ele tem que devolver isso para a mãe, né? Não, quem cuida bem da mãe, quem trata bem da mãe, tem que, vamos dizer, tá certo, né? E ela que entenda isso, a noiva que leve isso, que entenda isso, então não deu certo, era para não dar certo mesmo. E aí eu comecei a ver que as pessoas não percebem o quanto de desordem elas estão gerando, né? Porque, na verdade, o que tem que acontecer ali é o seguinte: a mãe do Cristiano Ronaldo, ela é maior do que ele. A mãe dele está aqui, Cristiano Ronaldo está aqui. Não importa se a mãe dele tem menos dinheiro do que ele, não importa se a profissão dela não fez ela ter tanto sucesso, não importa. Porque existe uma diferença entre ser maior e ir mais longe. O Cristiano Ronaldo, ele foi mais longe que a mãe. E é esse o desejo que toda mãe e todo pai devem ter. Que seus filhos vão mais longe do que eles. E conquistem mais coisas, né? Você vê, nossos avós, eles não tinham geladeira, não sei, bisavós, enfim, não tinham geladeira, máquina de lavar, micro-ondas, nem sonho. Nós fomos mais longe que eles, mas nós nunca seremos maiores que eles de acordo com a hierarquia. Entretanto, quando o meu pai se casou com a minha mãe, ele teve que largar o sistema de origem dele e a minha mãe teve que se desprender do sistema de origem dela para formar um novo núcleo familiar. Esse novo núcleo familiar passou a ter precedência sobre o sistema de origem do pai e o sistema de origem da mãe. E é isso que é importante entender. E
É interessante hoje também que nós vemos muito que filhos, isso às vezes é muito incentivado até em filmes, né, em séries, em filmes, filhos que se julgam maiores do que os pais. Gente, isso é assim, não é que seja inadmissível, tá? Isso causa problemas sérios. E é por isso que nós vemos hoje também muitos problemas graves que acontecem quando se viola a hierarquia, tá? Simplesmente assim, desde problemas de saúde, tá? Problemas de saúde crônicos, crianças que já têm, às vezes, alguns problemas sérios, né? Crônicos, até depressões, transtornos diversos, né? Transtornos, o TDAH que está direto, né? É algo que assim, está como que pandêmico, né? Depressões, ansiedades e até suicídios. Tá? Eu conversei com uma amiga que é médica, pediatra, e ela comentou que ela está assim, assustada, né, atordoada com o número de crianças que tentam o suicídio. Tá? E é claro que a gente não pode dizer que todos esses casos são em virtude da violação da hierarquia. Por quê? Porque cada caso é um caso e deve ser observado, até porque é fenomenológico e a gente só consegue ver quando a gente coloca a dinâmica do sistema daquele indivíduo particular. Porém, eu vou ler aqui um trecho que eu acho muito interessante, eu não conseguiria falar melhor do que ele escreveu, né? Que o Bert Hellinger escreveu no livro chamado Ordens do Amor, que é esse livro aqui. Esse livro aqui é um livro que é uma base, é muito importante assim, para quem estuda a sistêmica familiar, das terapias familiares, da constelação familiar. Né? Então ele fala o seguinte, o amor cego e inconsciente que desconhece essas ordens, que são as ordens do amor, frequentemente nos desencaminha. Mas o amor que as conhece e respeita realiza o que almejamos, produzindo em nós e ao nosso redor efeitos benéficos e curativos. E uma outra coisa muito importante é sobre a precedência, né? A precedência, ou seja, quem vem antes, a hierarquia, né, de quem vem antes não depende de sentimento, tá? Então vou dar um exemplo aqui. Uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. Mesmo que a irmã mais nova se sinta o máximo, ela vai ser sempre a irmã mais nova. E se ela quiser se sentir a primeira irmã, vamos dizer assim, de querer dizer assim, eu vim antes da minha irmã mais velha. Isso não existe. Ela está violando uma lei, né, do sistema familiar que vai trazer consequências para ela. Com certeza. E se não trouxer consequências para ela, vai trazer para os descendentes dela. Porque todo sistema trabalha no equilíbrio, certo? O sistema do nosso corpo humano, por exemplo, quando um órgão entra em desequilíbrio, certamente os outros começam a trabalhar mais, né, para compensar aquilo, né? Assim também é o sistema familiar. O sistema familiar, mais à frente vai acontecer que pode ser que um filho dela, um neto dela, venha a compensar aquele desequilíbrio que ela causou. E por isso que se fala, poxa, mas isso é injusto. Como é que uma pessoa que vem depois vai compensar aquilo? Porque quando se fala que é injusto, se está ignorando que todos nós agimos dentro da família por amor. E por mais estranho que seja esse amor, a manifestação com que esse amor surge,
Nós agimos por amor. E muitas das vezes até o suicídio, tá? É um ato de um amor adoecido. É um amor que se diz, né, existe um termo até dentro do estudo familiar, que é um amor à beira do abismo. As depressões, idem. Tá? Então, assim, continuando, né, problemas graves, né, acontecem. Então, o Bert conta, né, e ele conta pela experiência que ele teve, assim como a Virginia Satir também, que quando alguém que vem depois quer tomar algo, uma culpa de alguém que veio antes, ou se coloca numa posição de criticar alguém que veio antes, seja um pai, uma mãe, um avô, uma avó, uma bisavó, um bisavô, e às vezes essa crítica é inconsciente, tá? Às vezes ele tomou essa crítica do pai, o pai criticava o pai dele, que criticava o pai dele, né? Aí veio como julgamento de filho sobre pai. Inconscientemente aquilo foi repetido. E sem perceber, aquele filho, aquela filha começaram a criticar o pai. E não consegue nem entender por quê. Eu não sei por quê, mas eu critico meu pai. Eu tenho um ranço, às vezes, pelo meu pai, que sei lá. Isso muitas das vezes é adotado. Porém, quando um filho tenta, quando um filho cai no julgamento de alguém maior do que ele, né? Ou quando ele tenta também é um outro lado, né? Quando ele vê que o pai está sofrendo, ele quer pegar o sofrimento para ele sente pena do pai, e aí ele quer, vamos dizer, que o pai esteja desempregado. E aí o filho começa a querer buscar formas de dar de trabalho para dar o dinheiro para o pai. Isso, infelizmente, gente, assim, eu estou dizendo porque eu também achava bacana, eu achava isso o máximo. Poxa, a filha que fica cuidando da mãe, né? Gente, isso é uma desordem enorme, enorme, que vai gerar consequências. Só que a criança, né? A criança, quando é criança, ela não percebe que ela está agindo de uma maneira desrespeitosa, porque no fundo ela está agindo por amor. Então, por isso que eu falo, por mais estranho que possa ser a manifestação desse amor, é sempre uma atitude que tem o amor como pano de fundo. E muitas das vezes, quando é inconsciente, e geralmente as grandes questões que nós temos na vida, elas são assim, nós somos como que cegos para essas questões, somente quando adultos ou um pouquinho mais velhos é que conseguimos, através justamente dessas ferramentas da terapêutica familiar, enxergar o que estava em desordem e colocar em ordem. E aí, em todas as práticas, em todos os relatos que eu já li, que eu já vivenciei também, né, frequentando as sessões de constelação e realizando as sessões de constelação, muitas das vezes em pouco tempo se consegue colocar ordem e volta a reinar, então, a paz, a saúde, né, o equilíbrio para aquele indivíduo que estava ali, né, que estava ali vivendo uma desordem, um desrespeito à hierarquia, se julgando maior do que o pai, arrogando uma culpa do pai, da mãe, de um avô, de uma avó que ele nem conheceu às vezes, tá? E isso acontece muito, porque a gente não sabe. Como é que eu vou saber o que meu bisavô fez? Vamos dizer que meu bisavô tenha trabalhado com tráfico de pessoas, né? E aí vai que eu venho com uma característica de querer ajudar todas as pessoas que estão na rua, os mendigos que estão na rua, mas isso me faz mal, me dá uma dor no peito tão forte.
E aí eu não sei por que eu tenho aquela dor no peito, por que eu fico tentando ajudar. É um vício, né, de caridade, né? É um vício, eu não consigo ficar sem fazer aquilo. Isso é um vício. Mas eu não sei qual é a origem, mas quando coloca ali, no, na ferramenta que joga os representantes do sistema que eu jamais conheci, fica claro que eu estou arrogando uma culpa de alguém que era maior do que eu. Alguém muito maior do que eu. E, assim, aí, vamos dizer, sabe aquela problemática de sentir dor nas costas, a fibromialgia, por exemplo, tá? Fibromialgia, que é algo que até hoje tem tratamento, enfim, mas dizem que não tem cura. Ela é, na verdade, pode ser vista à luz da questão, né? Que a pessoa está arrogando um peso que não é dela, né? Mas como ela está fazendo isso por amor, ela vai se defender de todas as formas. Ela nunca vai dizer, não, que é isso, de forma alguma, né? Eu sou uma pessoa humilde, mas a humildade, né? Essa humildade que a gente, que é a humildade que cura, né? A humildade que cura, ela é uma humildade que não é uma humildade de você se sentir menos, mas de você reconhecer, olhar e dizer: meu bisavô, não importa o que ele fez. Eu não posso julgar quem veio antes de mim. Eu não posso pegar uma culpa de alguém que era maior do que eu. E quando eu tento fazer algo por alguém que era maior do que eu estou enfraquecendo essa pessoa, tentando nivelar ela a mim, e estou me enfraquecendo. É como se, sabe aquela queda assim, né? A pessoa é maior do que eu, mas eu venho depois. Aí eu quero expiar a culpa daquele meu bisavô. Com isso, eu adoeço. Aí o que acontece com o meu ancestral? A energia dele, ó, ele enfraquece. E eu enfraqueço também. E observa como isso é muito parecido com tudo que a gente tem hoje em dia da depressão, né? Da dor, da fibromialgia, das questões, questões existenciais, né? Enfim, eu acho que eu já tratei bastante aqui disso. Deixa eu ver se tem uma frase aqui. Sempre tem uma frase boa, assim, de se falar também, né? Uma coisa interessante, eu conversei, né, antes de começar a live, eu conversei com duas conhecidas minhas, né, que são gêmeas, né? E aí eu estava até vindo no metrô pensando, né, como é que deve funcionar essa questão de hierarquia entre os gêmeos, né? Já que eles estão sendo gestados, né, no ventre no mesmo momento. Só que ficou muito claro para mim, sabe? Depois de conversar com elas, eu já tinha mais ou menos feito na minha cabeça que quem nasce primeiro é o mais velho, mesmo sendo gêmeo, mesmo tendo nascido no mesmo dia. Então, quem nasce primeiro vai ser o primeiro e vai dar para o segundo. Ou seja, o segundo gêmeo toma do primeiro, recebe do primeiro, né? O primeiro gêmeo, aquele que nasceu primeiro, ele vai ser o mais velho, sim. Ele vai ter a precedência. E na dinâmica dessas conhecidas, né, que são muito queridas, ela falou, não, é exatamente isso. A minha irmã, ela é a mais velha, não tem dúvida disso. Ela manda em mim, ela é coisa de irmã mais velha mesmo, né? Ela manda em mim, ela toma a frente, ela age como se a gente nem fosse gêmea. Então, assim, é muito interessante isso, né? Que a gente vê que não precisa, às vezes, assim, mas prova então que essa lei de hierarquia funciona. Não precisa provar, você olha para a vida
na prática, e você vê que o irmão mais novo, ele recebeu de todos os irmãos que vieram antes, né? Às vezes, gera um comportamento de que o irmão mais novo queira devolver para todos, fazendo um monte de coisa. Às vezes pode gerar uma raiva muito grande também, porque ele não teve para quem dar, né? Enfim, tudo isso, é claro que é com o sentimento de criança, tá? Então, toda a terapia, ela só vai conseguir atuar quando ela vai nas camadas que são criadas quando nós éramos crianças. Já falei sobre a arrogância, né? Que às vezes parece uma coisa boa, que a gente está fazendo uma coisa maravilhosa, né? Eu trato a minha mãe, eu sou mãe da minha mãe. Eu sou mãe do meu pai, né? Gente, não, tá? Não sejam. Mas meu pai ficou doente. Pode tratar? Pode. Mas ele vai ser sempre maior do que você. Agora, existe uma diferença entre ser maior e ir mais longe, tá? Os nossos pais, sempre que é saudável isso, os nossos pais devem querer que a gente vá mais longe. E a gente deve ir mais longe mesmo. Às vezes, vamos dizer que a mãe tenha sido diarista, tá? E tenha trabalhado com muito sacrifício, não conseguiu estudar, coisa e tal, mas o filho se formou, ele foi mais longe que ela. Ele tem que ir mais longe, ele só vai conseguir ir mais longe se ele reconhecer que ele é menor do que ela. Quando ele olha para ela, né? Se eu tivesse meus bonequinhos aqui, deixa eu pegar meu bonequinho. Aqui a mãe e aqui o filho, ó. Aqui a mãe, aqui o filho. Então a mãe, ela trabalhou muito, né, para dar para esse filho aqui tudo, né? Ele continuará sendo menor do que ela, mas ele vai mais longe. Ele vai mais longe. E esse é o desejo saudável, quando é saudável, de todo pai e de toda mãe. Que seus filhos vão mais longe, sim. Eu não pude viajar para o exterior, um exemplo. Mas meus filhos conseguiram, né? Eu libero meus filhos para serem maiores não, para irem mais longe do que eu. E não serem maiores do que eu. E eu vou ler aqui, quando a gente pensa, né? Muitas das vezes a gente pensa que a gente tem muita liberdade, né? Vamos dizer assim, eu sou livre, né? Para isso, para aquilo outro. E a gente vê que a nossa liberdade, ela é vigiada, tá? A gente precisa observar essas regras, né? Que são, na verdade, leis, que são ordens do amor, né? Então, tem aqui uma fala sobre liberdade que ela é muito interessante, né? Quando fala o seguinte, que liberdade... Eu perdi aqui a folha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quando o Bert ele fala justamente o seguinte, que um discípulo procurou o mestre, né, para saber acerca da liberdade. Ele queria saber como que ele poderia alcançar a liberdade, ter liberdade. E o mestre respondeu para ele, que liberdade? Né? Não existe essa liberdade. Então ele cita o exemplo de um cavaleiro que monta no cavalo, né, achando que ele pode vencer, correr demais, quando ele acaba caindo do cavalo. Então, assim, ele vai descobrir que, achando que ele tinha liberdade, né, ele vê que fatores muito que estão além dele, né, que seria como eles denominam a grande alma, né, que vamos dizer que seja o todo, né, a grande alma, né, que é maior do que todos nós, ela vai mostrar para a gente que a gente vai cair do cavalo se a gente não observar
essas ordens do amor, né? Então, eu vou abrir espaço agora para dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser postar aqui sobre colocando ordem, né, na casa. Se tem alguma dúvida sobre a ordem entre pais, avós e avós, entre irmãos, né, entre os novos núcleos de família. Quem quiser pode digitar ou fazer a pergunta. Aí eu também tenho que ver como funciona aqui. Se quiser pedir para entrar ao vivo. São 9:14. E Patrícia, eu também. Patrícia, eu passei uma situação com a minha mãe e eu achava que eu tinha que proteger minha mãe do diagnóstico dela, né? Quando na verdade não, né? A minha mãe é maior do que eu, né? Por pior que fosse o diagnóstico, ela, ela tinha essa condição de saber e de lidar com aquilo, né? Aí você pode até achar assim, mas você cuidou da sua mãe. Eu cuidei da minha mãe, mas eu cuidei como filha, tá? E teve um momento que foi assim, muito importante quando a minha mãe melhorou e ela teve, assim, foi liberada para algumas coisas, ela quis cozinhar e eu deixei. Ela pegou as coisas na geladeira, começou a fazer, eu deixei. Porque ela é a mãe, a grande, a maior. Mas é isso, sim. A gente, a gente começa a observar e ver que a gente pensa que está agindo, porque na verdade a gente está agindo por um amor, né? Só que é um amor que está contrário à ordem. Então, assim, segundo todos esses estudiosos da terapia familiar, primeiro vem a ordem, depois vem o amor. O amor ele só consegue se estabelecer quando primeiro tem a ordem. É o que a gente mais ou menos costuma dizer, que primeiro vem o respeito e depois vem o amor. Sim, sim, sim. Teve um caso muito comum também, quando geralmente é o pai, tá? Mas pode ser com a mãe também. As filhas, ou o filho, tá? O filho com a mãe, a filha com o pai, né? Vamos dizer assim, que o pai seja assim, paquerador, né? Sim. É, é, e aí a filha fica como se fosse uma fiscal da mãe, né? Tentando ver se o pai tá paquerando alguém na esquina. Ninguém, nenhuma filha, nenhum filho tem que tomar conta do que os pais estão fazendo, deixando de fazer, tá? Até porque a precedência do casal existe a precedência do casal sobre a relação de paternidade e maternidade, ou seja, a relação do casal ela é mais importante na hierarquia
do que a relação de pai com filho, de mãe com filho. Sim, sim, isso. Aí você agia como se fosse mãe dele, né? É, como se fosse mãe dele, né? É, isso. Isso não é perfeito, como se a gente fosse mãe. Olha que interessante, muitas das vezes as datas de nascimento, elas até se confundem, tá? É, ou são muito próximas, né? Por exemplo, a mãe do seu pai, não sei se você sabe qual é a data de nascimento dela, mas tem alguma proximidade? Depois você verifica, não é nada assim tão importante não, mas muitas das vezes a gente repete até a data de nascimento. E aí depois a gente vai olhar, ver que aquela repetição, ela é uma mensagem que a gente pode usar na terapia familiar, tá? Isso é muito comum. A gente chama isso de duplos sistêmicos, né? Então, é como se fosse uma repetição mesmo, para mostrar que ali tem o risco de uma desordem, né? Um exemplo, por exemplo, meu exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu nasci no dia do nascimento da minha avó materna, avó paterna, né? O mesmo dia. Então, aí tem algo que merece ser olhado, né? Eu preciso olhar para isso, né? E já comecei a olhar e estou olhando, né? Então, é claro que a gente vai se sentindo mais leve quando a gente vai vendo que a gente não tem que carregar esse peso, né? Mas é preciso entender também que se a gente fez isso, a gente não fez por uma intenção ruim. A gente fez por um amor que não conhecia, que não tinha o conhecimento da ordem, né, da hierarquia. E que por isso acaba às vezes adoecendo, né? Então a gente às vezes acaba tendo tanto problema e não sabe por quê. Essa questão de data às vezes acontece, tá? É muito interessante isso. Na minha família, por exemplo, tem caso de tia e sobrinho que nasceram no mesmo dia. Tem avô e neta que nasceram muito próximos, né? E tem isso não é uma viagem, não. Você tem um médico francês, um psiquiatra francês, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Ele é professor de uma universidade na França. É Salomon Celan. Salomon Celan, ele se debruçou sobre os duplos sistêmicos, que ele chama de ele estuda em francês, que ele diz que são como se fossem é, é, jacentes, né? Ele diz que é como se fosse um herdeiro de alguma coisa que ficou aqui para trás. É como se fosse algum peso que ficou para trás. E aí alguém nasce numa data muito parecida, muito próxima, com uma diferença muito próxima ou igual. E essa é uma mensagem que o ancestral é uma mensagem dos ancestrais para nós. Tem alguma coisa ali que precisa ser olhada, né? Mas é isso, eu acho que assim foi bastante coisa, né? Eu consegui passar o que eu gostaria de passar, talvez tenha escapado alguma coisa, eu não consegui ler aqui a frase sobre a liberdade, né? Na verdade é uma historinha, né? Essa área da terapia familiar é cheia de historinhas, né? Não sei porque está me escapando aqui da liberdade, né? A liberdade está escapando, né? Vai saber. A felicidade dá medo. Não achei aqui a liberdade, viu? Talvez porque a liberdade seja vigiada. Então é isso, eu vou ver como é que faz para a live ficar gravada, né? Obrigada, Patrícia, pela sua presença, pelo seu carinho, tá? E vou ver se eu consigo deixar gravado aqui para todos que quiserem ver depois, que hoje inclusive é aniversário do meu sobrinho. E
E é isso, os laços familiares são muito importantes. Não significa, deixando claro, não significa que a gente tenha que permitir desrespeito, né? Pelo contrário, a ordem é o respeito. O amor só nasce com respeito, tá? Então, boa noite, beijo.